Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos em 10 de novembro de 2021, no episódio de número 68. E a parábola impressionante desse nosso episódio é o juiz iníquo. E nós vamos ver coisas impressionantes. Olha, em algumas parábolas, o brilhantismo, a capacidade intelectual, a condição da mente de Jesus transparece de uma forma impressionante. Essa parábola do juiz iníquo, ela é extraordinária, né? É como Jesus consegue buscar símbolos da vida cotidiana da antiguidade e que permanecem atualíssimos em todos os sentidos e que representam tão bem algumas realidades tão profundas. Então seja bem-vindo, venha com a gente. Hoje nós vamos ver coisas muito especiais aqui na parábola do juiz iníquo. E nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, né? Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana, que acabou se infiltrando no cristianismo e trouxe algumas distorções muito sérias, né? Veja por que parábolas e metáforas de Jesus são sem comparação na literatura e pensamento universal. Ninguém conseguiu alinhar um número tão grande de parábolas e tão profundas que tragam tanto significado. Você vai conferir isso. Nós desejamos uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você vir conosco. Olha, o tema do reino com a parábola do juiz iníquo é a soberania divina, né? E a fragilidade humana. E a relação entre essas coisas vai ser muito interessante. Nós vamos ver aí o esforço humano, a participação humana e a graça de Deus em Cristo, como é que ela é revelada, né? Lucas 18, de 1 a 8, a parábola do juiz iníquo. Bom, sempre a gente explica que não há uma explicação melhor, né, de uma parábola. Nós vamos dar a nossa perspectiva. O símbolo nunca corresponde perfeitamente ao simbolizado. A gente normalmente vê o tema do reino, que no caso aqui é a soberania divina e a fragilidade humana, o contexto da parábola, a leitura, termos, história e comentários, o símbolo e o simbolizado. Lá em Lucas, assim está naquela região do sermão profético, depois a parábola do fariseu e do publicano, jovem rico. Então, assim, é neste contexto que Jesus elabora essa parábola. E assim, o que nós vamos ver, né, de fundamental? O sentido da oração. Orar para quem? Olha, normalmente, na religião, de um modo geral, nós somos instruídos que nós oramos para Deus, né? Como se assim, se a divindade precisasse da nossa oração. Como se para ela fazer o trabalho que ela tem que fazer, depende de que você ore, para que ela te ame, para que ela te livre, para que ela interceda por você, né? Então, assim, parece que a tua oração movimenta a divindade, né? Ok, eu sei que num sentido comum, isso é pertinente, parece fácil de compreender, mas nós queríamos levar você para uma compreensão muito mais profunda, né? Você ora, né? À medida em que você conhece o teu Criador, à medida em que você compreende que há uma vida infinita, à medida que você compreende a dimensão desse ser, né, a plenitude dele, a onipotência, a onipresciência, a plena consciência, a
potência, em todos os ones maravilhosos das qualidades divinas, você vai perceber que ele não é um Deus mecânico, né? Ou seja, que ele depende de você agir para que ele se movimente, para que ele haja. Então, assim, ele já sabe de tudo, ele já possui tudo, ele já realizou tudo, ele é o pleno e realizado, né? Então, o fato mais profundo é que nós oramos, na verdade, por nós oramos para nós oramos para despertar a nossa consciência, para despertar a nossa ação, para despertar o nosso sentimento, para despertar a nossa intuição. Não é Deus que necessita da nossa oração. Nós necessitamos orar, né? E não é um dever, eu vou até citar isso um pouco para frente. É uma necessidade, né? Agora, é uma necessidade que é despertada, né? Você é despertado, e a partir do momento em que a tua consciência desperta, então você tem a necessidade de orar. E ao orar, você se sensibiliza para a ação divina que está sempre acontecendo. Ela não depende de que você a provoque para que ela seja o que ela é. Ela é Deus porque ela é Deus. Ela age com amor em relação a você porque ela ama você. Não é porque você vai fazer uma coisa ou vai fazer outra que ela vai mudar o comportamento dela. Ela sempre vai amar você. Quem é que inibe esse amor? Quem é que se desvia desse amor? Quem é que não se torna sensível para esse amor? Aí sim é você. O amor está lançado por você. Quando lá em Gênesis 1, 26 ele diz, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, ele já está declarando todo o poder dele, toda a glória, todo o amor, toda a misericórdia, toda a compaixão, toda a graça, todo o querer, todo o realizar, né? E quando ele propõe algo, ele não está no tempo esperando alguma coisa, ele já fez, já alcançou o que ele queria, porque ele nada espera, ele é a plenitude de tudo. Então nós compreendemos que nós oramos para movermos a mão de Deus, né? Nós oramos para tirar as barreiras que existem dentro de nós, que nós colocamos. E Deus está em todo momento, ou a divindade, ou o Messias, Yeshua HaMashiach, com o seu Ruach Kadosh, com o seu Espírito Santo, está a todo momento atrás de você, buscando você, sensibilizando você, querendo que você cresça, amadureça, desenvolva, se fortaleça, crie plenitude na tua vida. Então, não queremos retirar a compreensão inicial, sim, você ora a Deus, né? Mas profundamente você ora para se sensibilizar e abrir-se para Deus. Você ora mais para tirar as barreiras que existem dentro de você do que Deus necessitar de algo que você emita em relação a Ele para que Ele possa agir ou não. Então, o sentido da oração é nós nos desenvolvermos, é nós nos sensibilizarmos, é nós nos tornarmos mais afáveis, é nós nos tornarmos mais sensíveis, é nós estabelecermos aliança, é nós firmarmos conteúdos que nos são passados pela fé, que são despertados em nós e que ficariam oscilantes se nós não orássemos. Então, quando você ora, você firma conteúdos no seu interior, você prepara o teu interior para a luz da divindade que está batendo a tua porta, querendo entrar. Você prepara o local do amor que Ele quer ter com você. Oração é uma necessidade para nós podermos desimpedir o nosso próprio interior. Assim também é o jejum, né? Você não jejua
porque Deus precisa que você se sacrifique, que você fique sem comer, que você... A questão não é Ele, você jejua para que o teu interior quebre barreiras, né? Deus está querendo realizar movimentos e pelas leis que Ele mesmo gerou, Ele não faz isso forçadamente. Deus não te obriga a você crer nele. Ele não te obriga a você receber a saúde, a vida que Ele quer dar para você. Então Ele estimula a que você tome as decisões de se abrir para Ele. É aquela frase do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Deus sempre está, através de Cristo e do seu Espírito Santo, batendo a tua porta. Ele está fazendo o movimento de ir atrás de você. Ele quer o teu benefício, Ele quer o teu crescimento, Ele quer o teu enriquecimento, Ele quer que você cresça em amor, Ele quer que você se desenvolva em graça, em plenitude, em poder. E você tem impedido tudo. Porque a gente fala de um jeito que parece que assim, que Deus não quer me abençoar, né? E eu vou convencer Ele a Ele me abençoar. Eu quero sim a bênção, a graça de Deus, mas Deus não quer, Ele resiste. Aí eu tenho que buscar, insistir com Ele, né? Jesus usa esse raciocínio porque Ele sabe que as pessoas pensam isso, né? E Ele então vai retirando aos poucos esse conceito, demonstrando a soberania do Criador, como nessa parábola Ele vai mostrar. Através de uma figura muito inteligente, Ele vai mostrar esse processo. Então assim, a vida infinita te ama, ela está atrás de você, ela te busca, ela quer tocar o teu coração, transformar a tua vida, te iluminar, fazer com que você cresça, se desenvolva, pacifique o teu interior, se livre das angústias, dos processos que te incomodam. Ela está querendo derramar-se dentro de você. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê as Escrituras, quando você participa de um grupo, quando você movimenta a tua fé, né, você está permitindo que isso aconteça, tomando a decisão para que isso aconteça, sinalizando que você quer que Ele invada a tua vida e transforme o teu interior. Então, espero que tenha ficado assim mais claro, né? Desfalecer o sentido do tempo, só atendido quando, né? Olha, as pessoas falam, mas eu oro e nada acontece. Né? Eu tenho orado tanto e nada muda. Então, aqui entra o nosso ego, né? Nós queremos que as coisas sejam alteradas instantaneamente, né? Mas se aquilo mudasse naquele momento, não seria bom para você, né? É como aquela parábola que o pessoal conta, né? Aquela história da borboleta que está dentro do casulo, e aí uma pessoa sem conhecimento vê ela se esforçando para sair e decide romper aquele casulo para que ela saia. Mas porque foi tirada antes do tempo e sem que fizesse os esforços necessários, toda a musculatura dela, a força dela não se desenvolve e ela morre, não consegue voar. A oração que você quer que seja respondida é a mesma coisa, né? Você quer que seja tirado o processo todo. Então, orar significa algo muito complexo na tua vida. Quando você enfrenta problemas, a vida infinita está enviando aquelas situações para que você cresça com elas, né? E na tua visão você gostaria só de tirar aquilo não tivesse mais papel, né? Simplesmente desaparecesse. Então só quando você passar a encarar assim, olha, meu Pai me ama, meu Pai Celestial me ama, o meu irmão mais velho, o meu Messias, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus, através do seu Ruach Kadosh, do seu Espírito, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, cada situação da minha vida eu vou aprender. Então, tudo o que vier na minha vida vem das mãos do meu Pai, a vontade dele é feita,
eu vou crescendo cada dia mais em entendimento, em sentimento, em coração, e vou me submetendo à vontade dele e em sabedoria, inclusive vou eliminando problemas irreais que não deveriam nem existir na minha vida, mas eu criei porque eu me meto em confusão e crio coisas por causa da minha dificuldade. Então, ele está realizando as coisas e no tempo dele, que é o melhor tempo para mim. Quem sabe o melhor tempo para as coisas serem alteradas na tua vida? É o Criador. Ah, então por que eu posso acelerar esse tempo? Você pode, se você mudar mais rápido. Deus está segurando porque você não está pronto. Está dizendo, meu filho, olha, eu vou segurar aqui porque você ainda não aprendeu isso, você precisa aprender. Se você aprende, ele tem toda a alegria de acelerar o tempo presente. Então, não desfaleça, compreenda o sentido do tempo. A majestade de Deus e a nossa pobre compreensão do ser infinito. Olha, é triste, Nós temos a imagem de um Deus antropomórfica, ou seja, que tem um velhinho em algum lugar lá do céu, que ele está separado de nós, e que ele acho que não ouve direito, está muito velho, Então, assim, a nossa pobre compreensão da vida infinita, do ser dela, da qualidade dela, é tão pequena que é lamentável, Mas, enfim, é o que nós temos. Então, assim, há uma vida infinita tão majestosa, imensurável, incognoscível, onipotente, onissapiente, onisciente, onipresciente, com todas as qualidades maravilhosas. E nós reduzimos isso, reduzimos do nosso tamanho. E aí fica um Deus deformado por nós mesmos. Então, Jesus se esforça para tentar nos elevar a nossa visão do Pai. Ele fala do Pai todo o tempo, tentando ensinar os discípulos a verem o Pai de uma maneira mais profunda, melhor. A fragilidade humana, a sua única força. Olha, é impressionante, mas essa parábola de Jesus vai mostrar, por exemplo, o que Paulo vai mostrar lá na frente. Paulo diz, olha, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, mas quando eu estou forte, aí eu estou fraco. Por quê? Porque quando nós estamos fortes, quando nós estamos achando que estamos no domínio, que sabemos, que nós... aí está tudo atrapalhado. Porque nós não temos humildade de reconhecer a nossa pobre condição, a nossa difícil condição, as nossas limitações. Então, qual é a tua maior força para com Deus? É a tua fraqueza. E assim, quanto antes você admitir isso, dizendo, Senhor, olha, eu não tenho condição em mim mesmo, eu sou fraco, o meu entendimento, o meu corpo, as minhas emoções, meus sentimentos, meu espírito, não dá nada. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, todas as minhas dificuldades, tudo eu entrego nas tuas mãos. O Senhor é o meu Pai, o Senhor tem a solução, o Senhor é o Mestre, o Senhor é o Salvador, o Senhor é aquele que me forma, e eu sou a tua criatura, eu sou criatura das tuas mãos. Então, eis-me aqui, Eu não tenho condição em mim mesmo. Aí as coisas começam a acontecer. Então a fragilidade humana, nós vamos ver nessa parábola, é verdadeiramente a única força humana. Justiça. Sem o real parâmetro, nunca saberemos seu sentido. O que é justo? Justo é aquilo que se ajusta, que se harmoniza, que se encaixa. Isso é justo. Com referência à criação, aos seres humanos, o que se ajusta? Bom, só com o parâmetro do Criador. Nós vamos usar o parâmetro de quem? De algum pensador humano, algum filósofo?
se ele concluir o que é a vida infinita, Deus, então ele vai concluir outras coisas certas e assim você pode ir com ele, mas se não for, por mais inteligente que ele seja, por mais, não vai dar nada. Porque quem criou o parâmetro é o Criador. Ele criou o molde para as coisas se ajustarem no molde. Né? Então, o que é justiça? Quando vai ser feita justiça para você, ou para alguém, para um país, para uma causa, para uma família, para uma situação, eu preciso saber qual é o parâmetro. E qual é o parâmetro mais abrangente da divindade? Ora, ela quer formar um ser à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Então ela expandiu o ser dela, criando todas as coisas para esse objetivo. Então justo é o que se harmoniza com este propósito. Aí você vai aos mínimos detalhes do universo até os maiores corpos e realidades, e tudo pulsa nessa direção. Mas tem as trevas, tem o mal, tem a injustiça do mundo que a gente vê morte. Olha, não tem nada errado. Tudo isso faz parte de um processo gigantesco. E poderia ser muito atenuado se a nossa humanidade rendesse glória à majestade da divindade, admitisse as fragilidades e fraquezas humanas e houvesse fraternidade, todos juntos compreendendo a grande realização do Criador e procurando realizá-la. Então aí nós mudaríamos muita coisa, muito sofrimento, muita miséria humana que está por aí, não seria necessária, mas devido à nossa dificuldade de reconhecer tudo isso, então nós mesmos criamos muita coisa horrível e que nem precisaria estar tão distorcido do jeito que está. A genialidade incrível de Jesus ordena que seus discípulos aprendam com o juiz ateu, prepotente e arrogante. Olha, aí é que Jesus brilha, né? Jesus brilha de uma maneira impressionante. Ele vai usar um juiz ateu, um juiz que era arrogante, prepotente, se coloca como Deus. Né? Aliás, algumas profissões humanas até hoje são facilitadas para o egocentrismo humano. Né? Os nossos juízes, médicos, né? Às vezes engenheiros, aí tem muitas profissões que ensejam uma prepotência humana muito, muito forte, né? Muitos cientistas, matemáticos, gente que aprende a brincar na beira da areia do mar e já pensa que compreende e domina o mar inteiro. Né? Então é muito triste isso. Mas Jesus precisa representar um ser que é livre, né? Um ser que não depende de nada e nem de ninguém, né? Um ser que é todo poder, todo realizado, pleno e realizado. Então, quando ele vai buscar um personagem para representar esse ser, ele vai procurar o quê? Um juiz, que é o homem que está ali na dominância das leis, né? Então, quem que poderia estar acima dele? Deus, mas ele é ateu, ele não crê em Deus. Tá? Então, e ele também não tem receio de nenhum ser humano, porque na comarca dele, no juízo dele, não tem ninguém acima dele, ele faz o que ele quer. Tá? Então, para expressar o ser livre de Deus, ele cria essa figura maravilhosa, né? Um juiz prepotente, arrogante, ateu, é o símbolo perfeito para Deus. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. E o que vai sensibilizar? Então, ele vai pegar a figura mais frágil da sociedade da época. Isso é lindo, nós vamos ver na parábola. Porque Deus, sendo onipotente, é misericordioso, amoroso, bom e etc. Olha, isso é um pensamento profundíssimo, né? Ora, se ele nada precisa, se ele é todo poderoso, se ele é todo onisciente, todo
sapiente, se ele é onipresente, se ele é infinito, se o ser dele... Ora, por que ele precisa ser bom? Por que ele precisa ter misericórdia? Por que ele escolhe? Por que o ser dele é desta maneira? Porque nada o obriga a ser da forma em que ele se expressa. E Deus não é bom no sentido de que ele veja algo que seja bom e vá na direção daquilo, né? Ele não é bom porque ele tenta ser bom, porque ele quer ser bom. O que nós conhecemos por justiça, amor, harmonia, paz, tudo isso é a expressão desse ser. Então Deus está além do que nós conhecemos por bem e mal, além do que nós conhecemos por luz e trevas, além do que nós conhecemos por qualquer coisa. Ele não faz porque é bom. O que ele faz é bom. O ser dele é a bondade, é a amorosidade, é a misericórdia, é a humildade. Então nós vemos isso na figura de Jesus, né? Jesus é a maior representação de Deus que a humanidade já viu, já teve contato, né? E ele não é arrogante, ele não é prepotente, ele não ele não tem essas características, não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele não é... Não, ele é manso e humilde de coração. Ele está com os pobres, ele está com aquilo que é humilde, com aquilo que é simples, né? Por quê? Porque são as qualidades do nosso Pai. Então, o ser de Deus é todas essas coisas, não porque ele se esforce para ser. Este é o ser dele. Ele não faz porque é certo, ele não faz porque é bom, ele não faz tentando ser misericordioso. Ele é tudo isso. Porque ele faz, é bom. Porque ele faz, é maravilhoso, é pacífico, é harmonioso, é amoroso. Agora, ele permite a liberdade às suas criaturas, no caso a humana, né? Porque o amor não pode ser imposto. E se a pessoa então quiser escolher as trevas, se ela quer escolher o niilismo, o nada, se ela quer escolher o ódio, se ela quer escolher o mal, as trevas, então ele permite que a pessoa se autodestrua. Por quê? Porque ele dá a liberdade, a mesma liberdade que o ser dele tem, ele empresta para nós como a sua criação. Então o homem, ele recebe a liberdade como um dom, como um presente da sua própria natureza, para que ele possa escolher ou a vida, ou o amor, ou a morte, ou o ódio, ou a oposição. Então isso é impressionante, maravilhoso. Então assim, Jesus revela aqui a celeridade do nosso amado Pai, né? Então, você fala, mas está demorando muito. Olha, tenha certeza que a vida infinita, nosso Pai, só não está através do seu Filho Jesus e do Espírito do seu Filho, te concedendo, te permitindo coisas, porque não é porque ele é lento, não é porque ele está com raiva e está te castigando e quer que você jejue mais e ore mais, senão ele não vai dar o que você está precisando. É porque você não está pronto. Então, se você está com pressa, olhe ao teu redor e saiba que não é Deus que está demorando, é você que não quer mudar, é você que está resistindo e por isso não está célere. Então, se você quer acelerar, olhe para o teu interior, mude o seu interior e as coisas vão mudar.
Então são muitos pontos maravilhosos, né? Jesus revela o tempo de sua volta, depois do fim da fé. Olha, aqui é uma coisa interessantíssima. No finalzinho da passagem, Jesus decide dar um verdadeiro prêmio ao final dessa parábola, onde ele faz uma revelação apocalíptica maravilhosa. E nós vamos selecionar duas passagens, uma em Daniel e outra no próprio Apocalipse, para mostrar para você o que ele está dizendo, porque ele diz, olha, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Então, você vai ver aí e entender muita coisa a partir dessa parábola. Vamos adiante? Vamos ver se nós avançamos aqui. Temos agora, vamos ver a leitura, os termos, as histórias, fazer comentários, né? Lucas 18 diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre a necessidade. Algumas traduções colocam dever, né? Eu preferi a palavra necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Então aqui está o centro da nossa parábola, né? Então, não encare nunca a oração como um dever, uma obrigação que você tem que fazer, não. É uma necessidade, é necessário para que você se sensibilize. Você está orando por você, você está tirando barreiras que você colocou através da oração. E evidentemente, por que Jesus insiste em que você não desista? Ele vai criar essa ideia, né? Porque você sempre vai estar desanimado, achando que Deus está demorando, achando que tinha que ser rápido, né? Então, e o problema não está em Deus, o problema está em você. Então Jesus insiste dizendo, olha, não desista, não desfaleça, não desanime, né? Permaneça, porque as coisas, Deus não pode falhar. Essa é a mensagem central. Por que você não vai desfalecer? Por pior que a coisa esteja, por mais difícil que pareça, por mais longo que seja o processo que você esteja passando, entenda, né? Não há possibilidade do amor falhar. O amor nunca falha. Deus ama você. Cristo ama você. O Ruach Kadosh, o Espírito de Jesus, ama você, habita dentro de você. Então, nunca desista, porque as coisas elas vão se alterar e o problema não está em Deus, não está fora, o problema está dentro de nós. Algumas coisas não estão mudando porque você precisa mudar algumas coisas. E não as coisas mudarem sem que você se altere, né? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Vamos dar uma lida assim na história toda e depois a gente volta, né? E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ok. Então, assim, a história é bem simples, né? Eu acredito que não há nenhuma dificuldade de compreender o contexto, né? O que a história está dizendo, e é impressionante como Jesus vai escolher um personagem para representar Deus. E quem é esse personagem? Um juiz iníquo. Olha que interessante, né? Porque ele precisava, como eu disse na introdução, criar um ser que não dependesse de nada e nem de ninguém. Então veja que ele vai responder aquela pergunta, mas Deus propôs lá em Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, porque ele estava se sentindo sozinho, porque ele estava com a ausência dos seus filhos, ele não tinha o que fazer, né? Então assim, essa colocação não é feita para apontar Deus. Quando o propósito é colocado,
é para nós desvendarmos a nós mesmos. Por quê? Porque a visão majestosa de Deus é a da sua plenitude. Deus não é um ser antropomórfico que tem forma humana, que está sentado em algum lugar aí do universo. Ele é tudo que você está vendo. Tudo é manifestação do ser dele e mais. Ele é o infinito, ele é o eterno. Ele não está esperando nada, ele não quer nada, ele não precisa de nada, ele não propõe nada. Porque só propõe alguma coisa aquele ser que precisa alcançar algo. Ele não precisa alcançar nada. Ele já é a plenitude dele próprio. Então, não tente compreender Deus através de nós, porque você vai acabar distorcendo a imagem do Criador. Né? Então, ele já está plenamente realizado, ele já possui tudo o que ele é, tudo que ele... O ser dele é a plenitude infinita do ser. Então, ele não está fazendo nada para causar nele alguma satisfação, porque ele já é pleno, realizado. Né? Então, nós temos o propósito em Gênesis 1:26 para nós entendermos a nossa condição, porque nós estamos encerrados no tempo, nós estamos evoluindo em direção ao infinito. É para nós a compreensão, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos mergulhados no tempo. Então todas essas colocações não são para descrever o eterno, porque ele é indescritível. Deus é o inominável, a divindade é o incognoscível. Nós não vamos conhecê-lo, nós não vamos descrevê-lo, nós não vamos anatomizá-lo, nós não vamos... é impossível isso. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos recompreender a nós mesmos. Cada vez mais, nós vamos compreender a criação que ela está realizando. E tudo isso é manifestação da divindade. Mas não significa que ela esteja faltando alguma coisa nela que ela não tenha. Ela já é plena. Então Jesus precisava de um personagem que não tinha necessidade de nada. Por isso que ele escolhe esse juiz. Porque olha, o juiz está lá. Ele não teme a Deus. Então não tem nada acima dele. Então os homens, ele também não tem respeito a nenhum ser humano, porque ele ali é o Senhor de tudo. Então ele não precisa de nada. Mas vai surgir uma coisa. Né? Ele vai colocar a coisa não mais poderosa. Ele não vai descrever que é um exército que vai lá derrotar o juiz, prender o juiz, matar o juiz. Não existe nenhum exército que possa matar ou constranger esse juiz. Aí ele vai pegar a personagem mais frágil da sociedade. Ele pegou a mais poderosa, um juiz ateu, arrogante, prepotente. Agora ele vai pegar a mais frágil, que seria uma viúva naqueles tempos. Uma viúva que não tem pessoas, não tem marido, não tem filhos, não tem nada, sozinha, não tem previdência social, não tem seguridade, não tem nada, ela não tem nada. Ela não é nada. Ela não é importante, ela não tem valor nenhum, ela não tem nada. Ela é totalmente frágil, ela é totalmente impotente, é uma excelente figura para nós. É assim que nós deveríamos nos colocar, como a viúva pobre. A viúva pobre e injustiçada. Mas ela tem uma coisa, ela tem a sua atitude, ela tem amor à verdade, ela tem amor àquilo que é justo. Então ela sabe que aquele juiz não precisa dela, não depende dela. E ela sabe que ela não tem nada para oferecer, mas ela tem um inimigo. Ela tem uma causa. Ela é que tem a causa, não é o juiz que tem a causa. Não é o juiz que propôs a ação. Não, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade. Você vê que a centralidade disso se volta para o ser humano. E ela então vai buscar naquele juiz, que não precisa dela, que não depende dela, mas ela vai sensibilizar o juiz, ela vai insistir, ela vai orar. Então é a figura perfeita. Por quê? É um juiz que não depende dela e ela só tem uma arma, a insistência.
a perseverança. Né? Por quê? Porque se você tiver boa vontade e quiser mudar, se você quiser amar, se você quiser alcançar a luz, se você quiser se tornar filho de Deus, se você quer ser amigo de Jesus, discípulo de Jesus, mesmo você não tendo condições, você não tendo nada para oferecer, você sendo miserável, pobre, não tendo condição alguma, mas se essa luz brotar dentro de você, você disser, sim, eu quero, eu vou à busca disso, é o suficiente, é o necessário. Toda a tua fragilidade, toda a tua dependência, você vai lançar ali aos pés, derramando. E ao fazer isso, você vai tomar consciência da tua condição. E você vai ficar numa condição de total dependência. Então, a viúva pobre, injustiçada, é a perfeita para a nossa figura. Né? E aí, neste contexto é que entra a parábola, a história. Né? Então, vamos lê-la novamente, e aí nós vamos ver. Aqui, contou-lhes uma parábola sobre a necessidade, então, de orar e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, era ateu e nem respeitava o homem, não tinha risco de nada afetá-lo. Mas havia naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então, essa viúva tem um adversário. O que é o adversário da viúva? No caso, se a viúva representa o ser humano, o adversário é a morte, é o desfazimento, é o homem não transcender, é o homem não alcançar o propósito do Criador, se tornar seu filho. Ela tem esse inimigo que quer derrotá-la. E ela fala, olha, eu sei que o Senhor pode resolver a minha causa, então eu vou até o Senhor e vou insistir que o Senhor me atenda. E aqui então a história continua. E por algum tempo não quis atendê-la. Então o que é esse tempo? Então novamente, esse tempo não é um problema do juiz, é um problema da viúva. Ela precisava alcançar uma mudança, ela precisava perseverar, ela precisava tratar do seu interior, e se ela desistisse, ela não alcançaria, mas ela permanece, ela prevalece, ela insiste, ela tem esperança. O verbo esperançar, ela não é só de esperar acontecer, mas ela exercita a esperança, esse esperançamento humano, de ir mudando, de ir buscando, de ir se transformando, de ir se derramando. Então, a parábola coloca isso. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois diz consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Olha que coisa linda, Que palavras Jesus põe na boca desse juiz, dizendo assim, eu não preciso atender ela, eu não preciso de nada, mas essa mulher tem uma qualidade impressionante, ela fica batendo, e quer saber de uma coisa? Eu vou atendê-la porque assim eu me livro dela, eu não vou esmigalhá-la, nem espizinhá-la, nem nada, ela nem merece a minha intenção para eu destruí-la. Eu vou fazer a justiça a ela e pronto, ela não me incomoda mais. Então, qual que é a estratégia que Jesus sugere para você sensibilizar a onipotência divina? A tua fragilidade, a tua dependência, a tua insistência. E por que a insistência? Porque Deus não quer te atender? Não. Porque você precisa mudar. Você precisa buscar para você se alterar, você se sensibilizar. O problema não é Deus. Deus não está lá retendo nada. Ele está querendo apenas que você alcance o ponto em que você possa brilhar. É isso que Ele está fazendo com você. Então ele diz aqui, que ela volte aqui. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E aí ele continua dizendo, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha, Jesus agora vai trabalhar a nossa dificuldade do tempo. Vocês percebem como ele entende a nossa psicologia, né? Como é que funcionam as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós temos necessidades, nós oramos e achamos que Deus está tardando e que Ele não está resolvendo, né? Então ele cria essa parábola, não por causa de Deus, por causa de nós, para nós não desistirmos. Não é que ele quer descrever que Deus tarda, porque ele vai dizer aí, olha, não, Deus não tarda, mas ele primeiro para nos acomodar, para nos consolar, ele diz, olha, se esse injusto juiz, pela incomodação, deu o que a viúva precisava, e Deus, né, não fará justiça, então agora, Deus não vai fazer outra coisa senão justiça, tudo que ele faz é justo. Ele não faz porque é justo, o que ele faz é justo. Ele vai fazer justiça. Mas o que é justiça? Ele vai realizar Gênesis 1:26, vai tornar você a imagem e semelhança dele. E para isso ele vai mexer na tua vida. Ele vai mexer no teu corpo, ele vai mexer nas tuas emoções, nos teus sentimentos, nos teus desejos, nos teus pensamentos, na tua intuição, na tua forma de viver. E ele vai dizer para você, meu filho, por aqui, por aqui, por aqui. Ele vai te ensinar, ele vai te instruir, ele vai te orientar. E ele vai te orientar como? Trazendo dificuldades, trazendo problemas e soluções, e dando a palavra dele para você, e trazendo um grupo de pessoas que vão te estimular, que vão te ajudar, e tudo isso é o processo, é esse o processo, você está vivendo o processo. Por isso que a gente fala, é importante você estar numa igreja, é importante você ter pessoas ao teu lado, é importante você ter as escrituras, é importante você estudar, é importante, é necessário você orar, é necessário você jejuar, é necessário... Mas não é porque Deus precisa de nada disso. É tudo você. Você é a chave de todo o processo. Então ele diz aqui, ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhe fará justiça. Então veja, ele está dizendo que Deus não tarda, não. Está dizendo que Deus é célere. Deus dá antes até do que você poderia receber, mas não para te prejudicar. Então quem está retardando a mão de Deus? É você, sou eu, somos nós. Tem alguma coisa aí na tua vida que está demorando? É você que é responsável. Entendeu? Você precisa de aconselhamento, né? Se você não está descobrindo o que é, mas o que eu vou mudar em mim? Eu não sei. Pega alguém que você acha que tem sabedoria ao teu redor. Você deve conhecer uma pessoa de mais idade ou alguém mesmo jovem que você fala, puxa, essa pessoa é tão sábia, eu sinto que é uma direção. Claro, você vai pegar alguém de Deus, alguém que se sinta a presença de Deus, que você confie que tem uma direção de Deus. Se aconselhe, seja humilde. Olha, tem alguma coisa que eu estou fazendo errada, que eu não estou entendendo, alguma coisa precisa mudar na minha vida. O que eu faço? Agora, não se tranque, não se feche, não fique isolado, porque você vai retardar as coisas. Seja sensível, seja aberto, seja humilde. Não fique com os seus problemas cheio de arrogância e de prepotência e de orgulho, porque você vai fechar todas as portas ao redor de você e as coisas não vão mudar. Elas não vão mudar. Ah, porque Deus não quer mudar? Porque Deus está te castigando? Não, porque você está trancado. Você trancou todas as portas e jogou a chave fora. Então, perceba bem aí o que acontece para você poder operar. E aqui, ó, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha, é interessante, né? Por que é que Jesus vai soltar essa frase no final dessa parábola? Porque essa parábola é tão importante porque ela trata das reações humanas diante da vida. Ele está falando de oração ali, né? Está falando de fé no fundo. Qual que é o tema central aí? É fé. Então ele diz, olha, vocês ainda darão ouvidos a isto, mas eu vou dizer para vocês, à medida que avance a humanidade, que avance aí as sociedades humanas, elas vão ficar cada vez mais distorcidas, o ser humano cada vez mais egocêntrico, mais orgulhoso, mais prepotente, mais vaidoso,
mais arrogante, e vai dar cada vez menos ouvidos, e cada vez vai culpar mais o Criador, ou ignorar o Criador, ou se levantar contra o Criador. Por isso que ele vai até o fim. Porque essas características do que ele está tratando aqui centraliza a nossa história humana. E você está vendo aí o que anda acontecendo. Está vendo o que está acontecendo com a família, com a autoridade das pessoas, com as pessoas mais maduras, a consideração que a sociedade está tendo. E essa sociedade toda aí buscando apenas sentidos horizontais e resolvendo as coisas por si mesmo, uma sociedade hedonista, né, que cada vez busca mais prazer, mais estética, mais conforto, mais comodidade, e que quer as coisas todas na sua mão, as famílias sendo desmanteladas, os pais sem autoridade nenhuma na sua própria casa, com os filhos e tudo bagunçado, né? Essa bagunça toda aí. E cada vez isso vai produzir mais homens que estão à frente de instituições, as nossas instituições todas distorcidas, na maioria delas, porque não há Deus, porque não há um conhecimento ancestral, porque não há sabedoria espiritual, porque não há visão de propósito, missão, direção, sentido, ética, realização, os seres humanos sendo atendidos, tudo sendo relativizado, e os instintos, impulsos humanos sendo defendidos como livres e prontos para qualquer coisa, e sendo aí colocados como norma, né, toda a distorção humana sendo normatizada em um processo de normose social, ou seja, as pessoas transformaram o normal, estão transformando o normal numa doença, e tudo isso contra a verdade. Contra a verdade. E é por isso que Jesus, então, ao abordar essa atitude que as pessoas têm de orar, ele vai dizer, olha, vai chegar vai piorar cada vez mais isso daí. E quando chegar no fim, não vai ter mais condição alguma, porque vão, inclusive, destruir aqueles que procurarem manter uma atitude desse tipo. Aí, então, Jesus dá essa frase final que nos leva lá para o Apocalipse, lá para o final de todas as coisas. E você vai ver, nós vamos colocar 2 passagens agora que vão falar a respeito disso, né? Então, nós vamos agora terminar vendo essa frase, ó, o significado de não achar fé na terra. Olha lá, Hebreus 11:1. Ora, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. O que é o firme fundamento? É o conhecimento das Escrituras. E o que é a prova das coisas que não se veem? É a experiência no Espírito de Jesus, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. E, infelizmente, a nossa sociedade está desprezando tudo isso e vai cada vez mais ter menos fé, ou seja, menos as Escrituras vão ser estudadas e compreendidas e menos o Espírito Santo vai ser experimentado pela nossa sociedade humana. É isso que vai acontecer cada vez mais. E vai ficar um remanescente, um grupo que vai estar fundamentado nas Escrituras e no Espírito Santo. E o que vai acontecer com esse remanescente? O que vai acontecer está lá em Apocalipse 13:7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Quem é esse? É o anticristo, é a sociedade anticrística que nós estamos cultivando e construindo. E os santos vão vencê-los? Não, os santos vão ser derrotados, olha aí. E vencê-los, ó. Foi permitido fazer guerra e vencer. Então os santos são mortos? São mortos. Deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo e língua. Aí vai ter fé na terra? Não, acabou a fé na terra. Está vendo? Como a palavra de Jesus aí se cumpre. Olha Daniel 7:21. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos. Ó, essa sociedade anticrística, e o símbolo maior dela, um líder que vai defender isso, que é o anticristo. E ele fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, o que acontece ao final? Essa sociedade toda secular, ela vence, né? Ela vai vencer. E todos os santos vão ser mortos, vão ser destruídos. E vai haver fé na terra, vai ser destruída a fé. A fé será varrida da terra. Eles prevalecerão aqui em tempo e espaço, mas não para aqui. Vai continuar. Né? Mas isso nós já sabemos. E com isso,
então nós concluímos a nossa visão desta parábola maravilhosa, né, impressionante. Nós somos o movimento Consciência Hebraica e queremos convidar você. As nossas redes lá no YouTube tem vários cursos desse tipo. Deixa um like, faça algum comentário, isso ajuda a divulgar o canal. Mande o vídeo para alguém, né? Compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ser alcançadas. Nós também temos o Telegram. Se você tem o Telegram instalado no computador ou no celular, entre lá no Consciência Hebraica, a gente comunica muito por lá. E o Instagram e o Facebook precisamos melhorar, né? Que a vida infinita esteja sobre a tua vida, que todo esse conhecimento que as Escrituras têm de tantos milhares de anos, patriarcas nos passaram, os ancestrais nos passaram, chegou até nós, que isso possa edificar a tua vida. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida infinita esteja sobre você, te dê a paz, que o Ruach Kadosh de Yeshua HaMashiach te conduza e te realize a imagem e a semelhança da divindade.